Fala galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, mais uma vez para ajudar vocês nessa caminhada, nessa semana que tá bem complicado, o pessoal tá ansioso pra caramba e eu tô tentando responder todo mundo, galera. Tá difícil, mas eu tô tentando, não só no Instagram, mas também aqui no YouTube, tá galera? Então me perdoe se eu não conseguir chegar e responder você logo. Então pergunta novamente que a gente vai tentar, né, o máximo possível conseguir responder vocês. Isso é fundamental para mim, principalmente pelo seguinte, a ideia de muita gente em dúvida com alguns aspectos. A gente vai trazer uma série de vídeos para tirar essas dúvidas todas, que eu acho que é fundamental para vocês também. Bom, o vídeo de hoje a gente continua aquela série de vídeos que eu falei para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que são as chamadas das universidades, para você montar a sua estratégia. Então, se aquela lista roda muito, né, que é o termo popular que a gente utiliza, se a lista de tal universidade está rodando muito, se a outra não está, quantas chamadas tem, e a gente depois vai fazer um resumo geral de todo esse processo. Nós já colocamos o vídeo ontem, falando um pouquinho das universidades do sul do Brasil. Hoje eu vou colocar 3 grandes universidades aqui, né, da região sudeste. USP, o FRJ e o FMG. Ou seja, essas 3 universidades são de suma importância, eu sei que muita gente quer essa universidade. Mas antes disso, sempre peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha. A gente tem muita coisa. Para você que está em dúvida aqui, ó, a gente tem documento, a gente tem SISU, características do SISU, a gente tem erro, né, aquela nota de corte fantasma que é muito importante que você veja. Fora as menores notas de corte para o estado, tem muita coisa legal para a gente analisar aqui, galera. Então, preste atenção, por quê? Porque você precisa entender que o SISU também é uma estratégia. Pô, Roberto, eu não tirei nota boa, mas eu posso escolher qualquer curso. Vai lá, a gente tem vídeos mostrando quais são as menores notas de corte no SISU. Então vocês vão ver que existem cursos de várias partes do Brasil que a gente vai ter notas de corte um pouco mais baixas. E posso dizer, essa nota de corte esse ano foi, né, pegou mais pesado, né? O TRI puxou para baixo. Bom, mas antes, claro, vamos começar logo, porque sei que a galera deve estar ansiosa pra caramba, mas sempre peço, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos chegar aos 10 mil, é nosso objetivo até o SISU é esse. Bom, então vamos lá, fazer a transição aqui, ó. Pronto, já aparece para vocês a nota da USP, na verdade, a lista na USP. Posso falar o seguinte, analisando esse processo todo, a USP é uma universidade que é muito concorrida, ela tem 2 vestibulares, né, o SISU e o seu vestibular próprio, então essa lista roda muito? Eu posso falar que não, nem tanto. Você vai ver universidades grandes que a lista roda mais do que a USP. A nota de corte da USP é um pouco maior, tá? Mas a lista não roda tanto assim. Olha só, vou dar um exemplo. Eu coloquei primeira e segunda chamada. Existem outras chamadas também, mas a primeira e a segunda chamada são as regulares da lista de espera. Depois, olha só, galera, atenção total para isso. Depois da segunda chamada, na USP, você tem que requerer se manter na lista de espera. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você vai fazer direito e não foi chamado na primeira chamada, não foi chamado na segunda e você está próximo de ser chamado. Você tem que ir lá requerer, olha, eu quero manter o meu nome na lista de espera. Isso acontece na USP, então é muito importante para você. Então, vamos lá. Administração 25 e 1. Né? Arquitetura 10 e 2, você vê que não rodou muito, pelo contrário, quando é chamado. E principalmente, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, a USP chama ampla concorrência, mas a maioria dessas pessoas da primeira e da segunda chamada são cotas. Escola pública, principalmente, e PPI. Tá, galera? Então chama muito atenção em relação a isso. Direito 54 e 10. Roberto, como é que foi 54? Muita gente de escola pública também. Então, 54 e 10 no direito, biotecnologia 10 e 4, computação, né, ciência da computação 3 e 1, praticamente, né, pouco, ninguém quer, imagina você largar a computação, ó, não fiz a inscrição, é brincadeira, né? Biologia 4 e 3, ou seja, nem tanto, mas vamos colocar, posso falar o seguinte, tem os 3 que foram chamados, muitas vezes escola pública não quiseram ir, ou então já estavam em outro curso, acontece isso. Contabilidade 18 e 0, economia 19 e 6, e aí eu digo enfermagem 9 e 9, ou seja, os 9 que foram chamados, praticamente, ou 1 ou 2 fizeram matrícula e outros não foram aceitos documentos anteriores,
né, ou não compareceram às aulas, entre aspas. Isso acontece em algumas universidades também, eu chamo a atenção de vocês. O cara, por exemplo, fez a matrícula, beleza, começou as aulas, 1 semana, 2 semanas, ele não apareceu, não fez nada, automaticamente a universidade vai chamar outro concorrente, tá? Mesmo com as... Pô, Roberto, mesmo com as aulas rolando? Mesmo com as aulas rolando, isso acontece bastante, tá bom? Então falamos em enfermagem, 9,9, engenharia civil 3,1, você vê que não rodou, produção 1,0, nada, engenharia de mecânica também, tá? Engenharia química da mesma forma, ou seja, não rodou. Então, né, sabe o seguinte, se você não for chamado na primeira chamada, esquece, a segunda você já está fora, tá? Então é muito importante isso, mas muito importante mesmo para a sua estratégia no SISU. Vamos continuar na USP. Olha lá, farmácia 10,4, né? Jornalismo 5,3, não que assim, às vezes o cara está muito próximo da nota de corte, beleza. Vou dar um exemplo de medicina, eu vou descer logo para medicina, 12,0. Como é que foi medicina? Chamou ampla concorrência, chamou cota, mas chamou, o último cara que entrou, acabou, filho. Todo mundo ali estava, como a gente pode falar assim, enganjado em entrar na USP. Ninguém, não, eu já estava em outra faculdade, não, esquece, o cara fez a matrícula. Então, não pense que você vai ter 3, 4, 5 classificações para isso. Às vezes a diferença de nota são 2 pontos. Então, essa atenção também é importante para vocês, tá? Jornalismo 5,3, medicina 12,0, exemplo, veterinária 13,6, odonto 21,9, aí, né, você já tem uma esperança, mas a terceira chamada, que não é terceira chamada, você entra novamente na lista de espera, como eu expliquei aqui, tá? Psicologia 4,2, Relações Internacionais 2,1 e zootecnia, 9,3. Então a USP, você já viu o seguinte, não tem rodagem, né? E na segunda lista, você tem que se pronunciar para ficar na quantidade de lista de espera. E depois dessa segunda lista, nós tivemos na USP 5 listas de espera depois. 5, galera. 5 listas de espera. E aí você fala assim, pô, mas em alguns cursos, eu não coloquei todos, mas em alguns cursos ficaram essa lista de espera. Beleza? Vamos passar para outra universidade. Vamos passar para grandíssima UFRJ, a minha universidade, né? Fiz geografia com muito orgulho na UFRJ. A UFRJ tem sim a lista, como se diz, rodando, né? Posso falar que a UFRJ é um exemplo desse processo. Não só a UFRJ, mas a próxima que nós vamos falar, a UFMG. Todas essas duas, a lista roda. Roda em muitos cursos, tá? Olha só, aqui a gente está colocando os 2 semestres, tá? Praticamente, como acontece na UFMG. A ideia, muitas vezes, são 2 semestres. Porque, às vezes, você abre o curso, a UFRJ, por exemplo, abre primeiro e segundo SISU, sim. Mas, às vezes, existem cursos que ela abre primeiro e segundo semestre. Então, às vezes, tem antecipação, acontece na UFMG muito. Na UFRJ, eu vou falar que nem tanto, assim. Administração, 21,8. Arquitetura, 10,2. Direito, 97,26. Aí você fala assim, Roberto, 97? Sim. Aqui a gente tem um direito muito forte na UERJ. Então, muita gente foi para a UERJ, tá? Aqui a gente também tem o direito na Unirio e também tem direito na UF. Então, quando você tem grandes universidades também junto com a UFRJ, o que acontece? E com cursos de excelência, acontece que o cara, ele escolhe, tá? Ele passa para a UFRJ no SISU e às vezes ele passa para a UERJ no vestibular da UERJ. Então ele prefere a UERJ e aí ele abandona o SISU, tá? Por isso esse número elevadíssimo, tá, galera? Bem elevado mesmo. Biotecnologia 29,6, computação 13,3, biologia 32,10, contabilidade 23,10, economia 37,9. Novamente, como a gente falou, qual a diferença da UFRJ para as demais? A UFRJ, diferente da USP, a USP você tem algumas universidades ali. Mas a USP é uma referência, a UFRJ também é uma referência. Entretanto, a UFRJ tem uma característica. Eu tenho outras excelentes universidades ao redor dela. Então, muita gente escolhe uma outra universidade, até com vestibular independente, tá? Então, isso pode acontecer sim, tá? Nessa questão, principalmente em termos de lista. Então, vamos lá. Falei economia, 37,9. Enfermagem, 32,6. Enfermagem chamou muita gente, principalmente no segundo semestre, hein, galera? Tenho alunos que passaram para enfermagem com a nota bem mais baixa, tá? Atenção nisso aí. Engenharia civil, 34,4. Engenharia de produção, 10,5. Mecânica, 23,5. Química, 36.
Como eu falei, a gente tem muitas universidades aqui boas que também dão curso de engenharia. O próprio Cefet, onde você consegue uma nota mais baixa. Então, consequentemente, isso pode afetar diretamente essa escolha, tá, galera? Vamos para a próxima. Na verdade, vamos para a continuidade da UFRJ. Olha só, farmácia, olha só, 78 e 22. E a UFRJ teve terceira, teve quarta, teve quinta, teve sexta chamada, tá, galera? Teve isso tudo, a UFRJ teve isso tudo de chamada. Nota de corte não é baixa, entretanto, nós tivemos muitas chamadas, tá? Jornalismo, 13,5. E medicina, 29, depois 16. Aí você fala para mim assim, poxa, Roberto, 29, depois 16, caramba. E aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que fecha as chamadas. Vou dar um exemplo. Só na UFRJ, se eu não me engano, a nota de medicina desceu 10 pontos. Só que a UFRJ tem peso e a nota de medicina foi 810. Mais ou menos dessa forma, tá, galera? Odonto, 12,5. Psicologia, 32,7. Relações internacionais, 32,2, tá? Veterinária e zootecnia, nós não temos na UFRJ. E agora vamos para mim, a nota, a universidade que mais roda em relação à nota. Claro, tem primeiro e segundo semestre no mesmo SISU, isso é importante, que a UFRJ não tem. O FMG, tá? Grande universidade. Olha só a administração. E eu não coloquei nem os dois polos, tá? Coloquei só a capital, não coloquei Montes Claros. Mas se eu não me engano, ainda bem, é 30 e 30. 30 no FMG em Montes Claros e 30 na sede, né? Vamos colocar a sede. E ficou 10 e 23 em termos de chamada, tá? Então, olha só. Primeira chamada 30, segunda chamada 10. Arquitetura, 28 e 13. Direito, 127 e 55. Olha só. Eu também fiquei assim, caramba, não pode ser, cara. Primeiro e segundo semestre foi isso mesmo. 127 e 55, tá? Biomedicina, 13 e 9. Computação, 8 e 1. Biologia, 45 e 18. Contabilidade, 19 e 10 na segunda chamada, isso é também, né? Economia, 24 e 8. Enfermagem, 28 e 7. Engenharia, 66 e 36. E aí, como eu falei, o FMG também tem a mesma característica do UFRJ. Eu tenho inúmeras universidades ao redor. Então, essas universidades chamam muita gente e, consequentemente, às vezes as pessoas vão para essas universidades, até com vestibulares paralelos, etc., fazem com que eu não escolha. Ou mesmo em outros estados, tá, galera? Isso acontece demais, principalmente pela proximidade aqui na região sudeste, beleza? Então, vamos lá. Engenharia Civil, 66 e 36, como a gente falou. Produção, 18 e 11. Mecânica, 32 e 17. E Química, 11 e 4. Bom, olha só. Agora, o que mais me chamou a atenção. Olha só, medicina, galera. Eu fui rever isso tudo, peguei lá a cartilha de medicina, é isso mesmo. Eu tenho farmácia 47 e 21, jornalismo 21 e 11, medicina 57 e 18, galera. E aí você fala assim, caramba, como é que foi isso? Como a gente falou, USP, Universidade Federal do Paraná, UFRJ, tudo isso com medicina, fora as universidades de Minas Gerais. Além disso, além desse processo todo, você tem muita gente que faz os seus vestibulares independente. Esse é o que mais tira a gente, né? O cara passou, por exemplo, para a Universidade Federal do Paraná, ou então a USP, fazendo FUVEST. Ele vai para a USP. E aí ele deixa a vaga dele, que ele conseguiu, abandonou. E aí, consequentemente, eu tenho mais chamadas ainda. É o que está acontecendo aí. 57 e 18. Mas, Roberto, a nota baixou muito? Não, não baixou muito. A gente está falando de muita gente procurando essa universidade. Isso é bem importante para vocês. Veterinária, 25 e 11. Odonto, 39 e 31. Também é um curso que, né, as pessoas foram para outros locais, não fizeram matrícula na UFMG. Tá? Psicologia, 39 e 18. Relações Internacionais, 9 e 8. Zootecnia, 25 e 24. Engraçado, né? Somente um fez matrícula. Às vezes os documentos também do outros já estão matriculados, ou alguma outra coisa, como a gente falou em relação às aulas, essas pessoas não foram, então acontece isso. Uma outra questão bem importante em relação a isso, é que às vezes o cara vou dar um exemplo, ele se inscreve no Enem falando que acabou o ensino médio, e ele não acabou. E quando ele passa, ele não tem documentação, então ele quer entrar na justiça e tal, mas não adianta nada. E aí ele perde essa vaga também. Acontece isso também. São várias coisas importantes para você analisar nisso aí. Tá bom, galera? Bom, espero que eu tenha trazido informações importantes para vocês.
mais coisas. Vai ser uma série de vídeos, tá, galera? Daqui a pouco eu tô colocando um vídeo também, o que você deve fazer no SISU. Não é aquela, não faça isso, não. O que você deve fazer, né? Tudo que você tem que fazer no SISU, que é muito importante. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos. Peço novamente que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. Vamos crescer, vamos chegar aos 10 mil até o SISU, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.